melhor amigo dela zombou de mim no jantar. Disse, ela podia ter alguém muito melhor que você. Parte final. Um desafio. Ela esperava que eu fosse atrás, que eu implorasse, que eu fizesse de tudo para consertar o que eu havia quebrado. Mas ela não fazia ideia de que eu simplesmente aceitei os termos dela. Durante 2 semanas, eu desapareci completamente. Não atendia às ligações dela. Não respondia às dezenas de mensagens, que começaram com raiva, depois viraram confusão, e por fim, súplicas. Ignorei os amigos em comum que ela mandou para tentar interceder. Eu era um fantasma. Em vez de correr atrás, me concentrei em agir. Minha casa, que antes parecia o lar que construímos juntos, agora se parecia com uma cena de crime. Passei um fim de semana inteiro empacotando, de forma metódica e calma, cada objeto que pertencia a ela. Não era um ato de raiva. Era um ato de purificação. Eu era o executor de um espólio, o espólio de um relacionamento morto. Quando terminei, empilhei as caixas no quarto de hóspedes, troquei todas as fechaduras e redefini os códigos de segurança. Depois, fiz 2 ligações. Foram difíceis, mas necessárias. Eram as consequências lógicas do veredito que ela mesma havia dado naquele jantar. A primeira ligação foi para o diretor de admissões da faculdade de Direito dela. Eu tinha uma boa relação com ele por causa do trabalho voluntário que faço como ex-aluno. Expliquei, em termos profissionais e calmos, que, devido a uma mudança permanente na minha situação pessoal, o fundo de bolsas privadas que eu havia criado para custear os estudos de Ana seria encerrado, com efeito imediato. A segunda ligação foi para o sócio-diretor do meu escritório. Eu tinha movido montanhas para conseguir para ela um estágio de verão lá, um daqueles que abrem portas e definem carreiras. Expliquei que um conflito de interesses grave e irreconciliável havia surgido, e que, por isso, a oferta precisava ser cancelada. Não fiz isso por prazer. Mas o apoio que eu dava a ela estava baseado em uma parceria. E ela havia destruído essa parceria com um martelo. Ela não podia mais viver naquela casa. Exatamente 2 semanas depois do jantar, Ana apareceu na minha porta. Vi tudo pelas câmeras de segurança, ela tentando abrir a porta com a chave antiga, frustrando-se quando percebeu que não funcionava. A confusão deu lugar à raiva. Finalmente, tocou a campainha. Abri a porta, deixando a corrente de segurança no lugar. Ela parecia um desastre. A fúria orgulhosa havia sumido, substituída por desespero e cansaço. Viver com um artista narcisista e sem dinheiro, ao que tudo indicava, tinha sido uma experiência dura. Jack, a gente precisa conversar, ela disse, com a voz trêmula. Não, Ana. A gente não precisa, respondi. Você fez a sua escolha. A conversa terminou. Você não pode jogar fora 3 anos por causa de uma briga, ela implorou, as lágrimas começando a cair. Não foi uma briga, Ana, disse, firme. Foi um momento de verdade. Você teve uma escolha clara entre o seu parceiro e o homem que passou anos tentando destruir o que tínhamos. E você escolheu ele. Você exigiu que eu pedisse desculpas. Você defendeu o parasita. E isso é algo que eu não consigo esquecer. A expressão dela mudou. O pânico começou a aparecer quando percebeu que eu não ia ceder. Mas, e tudo que a gente planejou, ela gaguejou. A faculdade, o estágio. Ah, sim, sobre isso. Deixei o silêncio se alongar. A mensalidade do seu último semestre vence na próxima semana, não é? Espero que você e o Léo tenham um plano para resolver isso, porque o meu investimento no nosso futuro foi encerrado. O rosto dela empalideceu. O quê? Ela sussurrou. Continuei, impiedoso, mas sereno. E o estágio no meu escritório? Também foi cancelado. O escritório leva muito a sério casos de conflito de interesse. Ela deu um passo para trás, tropeçando. Levantou a mão até a boca, como se tentasse conter o pânico. O estágio era o bilhete dourado dela, o trampolim para tudo que sonhou. E agora, diante dos próprios olhos, o futuro dela estava se desfazendo em pó. Você não pode fazer isso, ela balbuciou, a voz quebrando.
Jack, por favor, você não pode. Já fiz, respondi, com calma. Ações têm consequências, Ana. Você me deu um ultimato, ou eu pedia desculpas, ou acabava. Eu escolhi acaba. Agora você vai viver com o que isso significa. Inclinei a cabeça levemente e completei. Vá pedir ajuda ao Léo. O homem que é tão melhor do que eu. Tenho certeza de que a genialidade criativa dele inclui um plano para pagar seus $50 mil de mensalidade e substituir a carreira que você acabou de perder. Fechei a porta diante do rosto dela, coberto de lágrimas. Não me senti feliz. Nem triste. Apenas, em silêncio. O julgamento havia terminado. E o pós-julgamento foi exatamente o que eu esperava. A vida de Ana desabou. Ela teve que abandonar a faculdade de Direito, há poucos meses de se formar. O sonho morreu ali. Ela e Léo ainda moram juntos, ao que me dizem. Num apartamento minúsculo. Ouvi de amigos que é um tipo especial de inferno. Ela é consumida pelo ressentimento do que ele custou a ela. E ele está preso a uma mulher que, todos os dias, é um lembrete vivo da própria mediocridade. Ele ficou com a garota. Mas ficou com uma versão quebrada dela, e não tem condições nem de consertá-la. Eu não fiz nada disso por vingança. Fiz por mim. Um relacionamento é, no fim das contas, um contrato. E ela violou a cláusula mais básica de todas, lealdade. Minhas ações não foram punição. Foram a execução dos termos. Ela quis saber o que acabou realmente significa. Agora ela sabe. Significa que o apoio termina. O investimento cessa. E o construtor simplesmente abandona a obra, deixando-a entre os escombros da casa que ela mesma ajudou a incendiar. Muito obrigado por acompanhar. Siga o perfil para mais histórias.